Gênesis 46. E Israel iniciou sua jornada com tudo o que ele tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. E Jacó levantou de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos e suas mulheres nas carroças que Faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens que haviam obtido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu e Esrom e Carmi, e os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, e Onã, e Selá, e Perez, e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Perez foram Esrom e Ramú. E os filhos de Issacar, Tola, Epuva, e Jó, e Sinrum. E os filhos de Zebulon, Sered, e Elon, e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Ag, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer, Imna, e Isva, e Isvi, e Berias, e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E ela deu estes a Jacó, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, e Becker, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Ard. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazeel, Eguni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 76. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E ele enviou Judá adiante até José, para direcionar sua face para Gósen. E eles vieram à terra de Gósen, e José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gósen. E se apresentou a ele e se lançou ao seu pescoço, e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. E Israel disse a José: Agora deixa-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, para dizer-lhe: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens
são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado, e eles trouxeram seus rebanhos e seu gado, e tudo que eles têm. E acontecerá que quando o Faraó vos chamar e lhes disser qual é a vossa ocupação, vós direis: o negócio de teus servos tem sido com gado desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também de nossos pais, para que possais habitar na terra de Gósen, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. Gênesis 47. Então José veio e contou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e seus rebanhos e seu gado, e tudo o que eles possuem vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gósen. E ele tomou alguns de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque teus servos não têm pastagem para seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplicamos-te agora, deixa que teus servos habitem na terra de Gósen. E Faraó falou a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze teu pai e teus irmãos habitar, na terra de Gósen. Deixa-os habitar. E se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então faze-os responsáveis por seu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e o colocou diante de Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó, e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai com pão, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam. E José levou o dinheiro para a casa do Faraó. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença. Pois o dinheiro acabou. E José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levaram seu gado a José. E José lhes deu pão em troca pelos cavalos, e pelos rebanhos, e pelo gado dos rebanhos, e pelos jumentos. E durante aquele ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no segundo ano, e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Porque morreremos diante de teus olhos, dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada homem o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim, a terra passou a ser de Faraó, e quanto ao povo, ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó, e comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso, eles não venderam suas terras. Então José disse a seu povo: eis que nesse dia
comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Vede, aqui há semente para vós, e semeareis a terra. E acontecerá que das colheitas dareis 1/5 a Faraó, e 4 partes serão vossas, para semear o campo, e para vosso alimento, e para os da vossa família, e para alimento para os vossos pequenos. E eles disseram: Tu salvaste as nossas vidas, que encontremos graça à vista de meu Senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia, que Faraó deveria ter a 5ª parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e eles tinham posses ali, e cresceram e se multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito, mas quando eu descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito, e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: Eu farei como tu disseste. E ele disse: Jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Gênesis 48. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Gênesis 48. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que eu te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti por possessão eterna. E agora, teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E ele disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com sua face em terra. E José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram
meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os rapazes e permita que meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. E quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. E ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou. E disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os lançou naquele dia, dizendo, e ele os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. E Israel disse a José, eis que eu morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra de vossos pais. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais que a teus irmãos, que eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis 40. E Jacó chamou seus filhos e disse, reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder, instável como a água, não serás superior, porquanto subiste à cama de teu pai, e então a contaminaste. Ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia, porque na sua ira mataram um homem, e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira, pois foi cruel. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de leão. Da presa tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote de sua jumenta à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho, e sua capa no sangue de uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre dois fardos, e ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou o seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Gade, uma tropa o suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Azer seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras bondosas. José é um ramo frutífero junto à fonte.
cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos meus progenitores, até os últimos limites das colinas eternas. Elas estarão sobre a cabeça de José e na coroa da cabeça daquele que esteve separado de seus irmãos. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes falou, e os abençoou, cada um de acordo com sua bênção, ele os abençoou. E ele lhes ordenou e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, que está diante de Manre, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Heteu, como uma possessão, para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali eu sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu o espírito e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50. E José caiu sobre a face de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E 40 dias foram cumpridos para ele, porque assim são cumpridos os dias daqueles que são embalsamados. E os egípcios choraram por ele 70 dias, e quando haviam passado os dias do seu luto, José falou à casa de Faraó, dizendo: Se agora eu encontrei graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, eis que morrerei no meu túmulo que eu cavei para mim, na terra de Canaã, ali tu me sepultarás. Por isso, permita-me que eu suba, rogo-te, e sepulte meu pai, e retornarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, de acordo com o que ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai. E com ele subiram todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, e toda a casa de José, seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente seus rebanhos e seu gado eles deixaram na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carruagens quanto cavaleiros. E era muito grande a comitiva. E eles chegaram à eira de Atade, que está além do Jordão. E ali eles choraram com grande e triste pranto. E ele pranteou por seu pai durante 7 dias. E quando os habitantes da terra, os cananeus, viram o pranto na eira de Atade, eles disseram: Este é um pranto gravíssimo para os egípcios, pelo que o nome foi chamado Abel-Misraim, que está além do Jordão. E seus filhos lhe fizeram conforme ele lhes ordenara, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprou com o campo para a possessão de um lugar de sepultamento de Efron, o Heteu, diante de Manre. E José retornou ao Egito, ele e seus irmãos, e todos que subiram com ele para sepultar seu pai, após ele
ter sepultado seu pai. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José dizendo: Teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te agora a transgressão de seus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te: perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante da face dele e disseram: Eis que somos teus servos. E José lhes disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso, não temais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou, e falou com eles bondosamente. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E José viveu 110 anos, e José viu os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José tomou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e vós levareis os meus ossos daqui. Assim José morreu, tendo 110 anos de idade, e eles o embalsamaram, e ele foi posto em um caixão no Egito. Êxodo 1. Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Áser. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas. Porém, José já estava no Egito, e José morreu, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo, em todo o seu serviço em que os faziam servir era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifra, e o nome da outra Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes esta coisa, e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou, e tornou-se muito forte.
E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que é nascido devereis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Êxodo 2. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos, à beira do rio, e sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus, para que amamente o menino e para ti? E a filha de Faraó lhe disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: porque o tirei da água. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos, e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro. E quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia a injustiça: por que feres a teu companheiro? E ele disse: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente este negócio já é conhecido. Então, quando o Faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. E elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram. Mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao seu rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele disse: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: um egípcio nos libertou da mão dos pastores, e também tirou água suficiente para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: e onde ele está? Por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o, para que ele coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. E ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram. E seu grito subiu a Deus por causa da servidão, e Deus ouviu os seus gemidos. E Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Êxodo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto. E chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver,
Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito, o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: O Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco. E agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, e a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão, e ferirei o Egito, com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis vazios, mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que estiver hospedada em sua casa joias de prata e joias de ouro e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém.